Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Atípica, esse podcast que conta as histórias incríveis de mães atípicas, admiráveis, batalhadoras, inspiradoras, que não desistem dos seus filhos e vão até o fim para garantir o desenvolvimento deles e que eles se desenvolvam no seu máximo potencial. Hoje a gente vai falar sobre um tema cercado ainda de mitos, desinformação, que é a superdotação. Hoje eu estou recebendo a Paula Moreira, que é uma mãe atípica, que é superdotada, que é mãe de 3 crianças e adolescentes superdotados profundos e hoje trabalha ajudando famílias atípicas a desmistificar a superdotação, a lidar melhor com esse diagnóstico, que não tem só a parte boa, gente. A gente vai entender melhor aqui. Sempre que eu converso com a Paula, eu vejo o quanto a superdotação tem seus desafios e eu sempre quis trazer para o podcast essa questão, porque a gente tem que espalhar informação sobre superdotação, altas habilidades, porque o diagnóstico salva. É com o diagnóstico que é o ponto de partida para que a gente consiga, né, fazer com que aquela pessoa se desenvolva da forma correta, atingindo o seu máximo potencial. Seja muito bem-vinda, Paulinha. Obrigada por ter aceitado esse convite. Eu acho que hoje vai ser assim, um momento incrível para que as pessoas entendam melhor sobre a superdotação. Quero te agradecer. Eu é que agradeço, Laura, e o quanto que é importante, né? A gente estar divulgando informações de qualidade e desmistificando uma condição que ainda passa por muito mito, estereótipos e informações que não são corretas. Porque quando tu fala da superdotação, e eu vou pegar o teu gancho aí, vem o super na frente, e tem essa romantização de que é tudo perfeito. E ela não é, ela realmente tem desafios. Então, os superdotados passam por desafios, desde a identificação até a vida toda. Então, a gente precisa trazer isso, né? Certo. Paula, a primeira coisa que eu quero perguntar, a gente já conversou bastante, né, em outras oportunidades, eu Sim. estudo também bastante sobre superdotação, até por conta dos meus processos, mas a minha primeira dúvida que eu te pergunto, já até te perguntei mais de uma vez, a diferença entre superdotação e altas habilidades. Pois é, essa primeira dúvida é uma dúvida de muita gente. Ela é um problema de conceito. E esse conceito traz muita desinformação, principalmente no Brasil. Porque, veja, superdotação é uma condição neurocognitiva. É um funcionamento cerebral diferente. A pessoa nasce com ele. A superdotação é uma forma mais profunda, mais complexa e acelerada da gente estar no mundo, de sentir o mundo e de viver. E até a nossa convivência com outras pessoas. Isso não tem a ver com a habilidade. A habilidade é algo treinável. Quando a gente fala em habilidade, você pode treinar e ficar muito bom. Então, a gente fala sobre o que você faz e não o que você é. Superdotação você nasce com. Você não treina para ser superdotado. Não existe como você fazer curso extra, aula extra para se tornar superdotado. Porque é uma condição que você nasce com ela. Então, a principal diferença é essa. E o conceito no Brasil ainda traz como único altas habilidades / superdotação. Isso gera muita desinformação, faz com que muitas pessoas não sejam identificadas e sofram. Por quê? Porque, como eu lhe falei, a superdotação é uma condição do neurodesenvolvimento, é realmente um funcionamento cerebral diferente. Essas pessoas enfrentam desafios, então elas precisam ser identificadas. Entendi. Paula, então hoje a pessoa, quando ela é diagnosticada com superdotação, já vem ali o combo superdotação altas habilidades, que é o que causa muito essa desinformação, né? Exato. Por conta que a superdotação é uma condição genética e não adquirível, como as altas habilidades que podem ser treinadas ali. Exatamente. Certo. Existe o impacto da epigenética? Existe, porque o ambiente, ele é um desafio para o superdotado. Se você convive em ambientes que não respeitam o seu funcionamento, você vai quebrar. Então, o ambiente, quando muita gente fala assim, vamos nutrir, né? Nutrir essa cognição. Como nutrir uma cognição que não é fraca, que já é alta? Não existe nutrir a cognição. Você tem que botar o superdotado em ambientes
que sejam para ele nutritivos. Como assim? Que respeitem o funcionamento deles, que dê liberdade, autonomia, para que eles possam, né, mostrar essa potência que eles realmente são. Certo. E, Paula, conta um pouquinho da descoberta do diagnóstico, né, dos meninos. Dentro da minha casa, né? Como foi isso, né? Você é mãe atípica 3 vezes, né? Exato. Mãe de 3 superdotados profundos. Depois eu também quero que você explique esse conceito de superdotação profunda. Mas conta pra gente como foi a descoberta desse diagnóstico, o que é que te despertou para procurar esse diagnóstico? Pronto, a superdotação ela não entrou na minha casa com flores, né? Não foi essa maravilha do outro mundo como o nome diz e como todo mundo acha. Ai, tu tem um filho superdotado, meu Deus, como é maravilhoso. E não é assim, porque como eu falei, eles são muito diferentes, eles sentem o mundo, a gente sente o mundo, né, de uma forma diferente, mais profunda, mais acelerada e mais complexa. Então há um impacto. E esse impacto veio na vida do meu filho Pedro muito cedo, com 6 anos de idade. 6 anos de idade, o Pedro era uma criança feliz, como uma flor, né? Num ambiente muito feliz, sorridente. Ela é aquela criança que falava coisa que ninguém na idade dele falava e a gente achava até muito engraçado. Então, o Pedro falou com 7 meses, o que é totalmente diferente. As crianças nessa idade desenvolvimental não falam, né? Andou muito cedo, fez tudo muito cedo, mas eu não sabia que ele era superdotado. Com 6 anos, que é a série mais ou menos da alfabetização, eu tive um impacto enorme dele na escola, com uma recusa escolar absurda. E ele começou realmente a ficar agressivo, entendeu? A ficar muito desafiador. E teve um impacto no ambiente e do ambiente nele. Porque o ambiente não entendia também como ele funcionava e nem a gente como família. E naquele momento a gente foi atrás, né, de especialistas para saber como uma criança que já lê, né, que já escreve, que falou muito cedo, que gosta de comunicar, que adorava a escola, de repente odeia a escola, não quer mais ir para a escola, né, e começa a ficar desafiadora, cada vez mais inquieta e cada vez mais agressiva. Então, a gente procurou profissionais na época para fazer uma avaliação. Nessa época, já veio um QI de superdotado, porque assim, a superdotação ela não é somente QI e inteligência. A superdotação, além da inteligência, ela é sensibilidade, né? E intensidade. Porém, junto com aquilo, veio também um comportamento muito desafiador, sugestivo de um TOD. Então, a gente procurou realmente equipes, né? Para fazer toda essa investigação para ajudá-lo. Porque como família, Laura, a gente quer ajudar, né? Se ele é superdotado, se ele tem TOD, TDAH, eu não quero nem saber disso. Eu quero saber como eu vou ajudar meu filho para que ele fique melhor, porque ele era uma criança como uma flor, feliz, alegre, aberta, e de repente ele murchou, entendeu? E aí é que eu te digo o impacto do ambiente. Se esse solo, ele não tiver fértil, se ele tiver hostil, aquela flor vai fazer o quê? Murchar. E foi isso que aconteceu com meu filho. O ambiente não entendia, a gente também não entendia. Aí a gente começou a ver, levamos em toda uma equipe, né? Primeiro fez essa avaliação neuropsicológica, depois foi para o neurologista. Conseguiu fazer a avaliação direitinho há 4 anos atrás, né? Há 4 Hoje o anos Pedro tem atrás. 10 anos. Exato. A gente fez a avaliação que já veio com o QI de superdotado. Mas junto com ele veio uma sugestiva de TOD. E qual é esse QI, Paula? Só te interrompendo um pouquinho. Nessa época era maior do que 130, né? Porque, assim, a superdotação também hoje, a gente sabe que não é somente QI, tem que ser uma avaliação que não tenha, que tenha muito rigor. Então, só o QI é superior, hoje ainda qual é o limite ali de QI? Hoje, a gente fala que saiu da norma da inteligência, Já entra no espectro da superdotação. Certo. Mas o que a gente vê de doutrina, né, mais consistente é 120 mais. Entendeu? Certo. Na época que o Pedro fez, era mais, falava-se muito no 130 mais, ele já tinha. Enfim, o que aconteceu? A gente subestimou a superdotação e foi atrás do resto. Nessa época mesmo, o psiquiatra não concordava no TOD. Por quê? Porque, como eu te falei, o Pedro sempre foi feliz. Claro, ele sempre questionou regra porque ele estava muito além a nível de inteligência. Mas ele não era agressivo. Ele não ficava, como é que eu te digo, questionando em tudo quanto era ambiente. Então, o psiquiatra disse, não, essa criança não tem TOD. Como é que a criança só com 6 anos apresenta sinal de TOD? Não. E assim, aqui no meu consultório, já fiz vários testes com ele. E não, ele é realmente responsivo. Ele questiona, mas mais por conta de falta de lógica.
E não porque ele quer questionar e desafiar mesmo. Sim. Então, não concordo com esse diagnóstico. E fomos pesquisar mais ainda e ver um diagnóstico de TDAH. Por quê? Porque o Pedro, ele sempre foi muito hiperativo. E essa hiperatividade mental, ela é própria também da superdotação. Porque um cérebro que funciona muito rápido, ele vai ser hiperativo. Com certeza. Né? E se ele funciona muito rápido e com muitas conexões, porque realmente a superdotação é isso, eles têm como se fossem microcombustões o tempo todo. Nessas sinapses são bem mais rápidas, então ele é mais ativo. Isso também passa para o corpo. Como é que um cérebro que é muito ativo e o corpo é lento? Não faz o menor sentido. Então, naquela época, isso era confundível com TDAH. Né? E o que acontece? Passamos a tratar um TDAH do Pedro, quase 1 ano, e ele não tinha evolução nenhuma, ele só tinha involução. E eu comecei a questionar, né? A medicina, ela não é uma ciência exata, não é uma matemática, mas ela tem lógica. Como é que tu aumenta dose de remédio, o menino fica mais ansioso, o menino não progride, ele só evolui, então estamos errando. E aí foi quando eu comecei a estudar a superdotação, que já era também, né, uma identificação. E quando eu comecei a estudar a superdotação, eu vi meu filho todinho naquela condição. Eu nem via mais o TDAH do Pedro. Minha gente, realmente. Aí eu cheguei para a escola, por quê? Porque o superdotado, o impacto escolar é grande. Porque, veja, é uma condição da cognição. Sim. Então, o superdotado, ele tem sede por aprendizado. Ele quer aprender. Só que é diferente você estudar para a escola e você ter curiosidade em aprender. Concorda comigo, Sim. né, Laura? Então, o que acontece? A escola para o Pedro, ela estava muito boba, não tinha um aprofundamento que ele precisava. E quanto mais a gente acelerava isso na escola, melhor ele ficava e menos remédio ele tomava. Então, eu procurei profissionais no Brasil, né? E assim, eu não tenho sombra nem medo de lhe falar que hoje a especialista que eu mais confio se chama doutora Ozene Ribeiro. Maravilhosa. Entendeu? Meu Muito Deus do céu, eu boa. sou super fã. Ela entende muito da condição, ela é superdotada, tem uma família de superdotados. Então, minha amiga, se você é autista e fala do autismo, você tem propriedade para isso. Sim. Se eu tô lhe falando aqui que tudo que ela fala é o que acontece dentro da minha casa, como eu digo para ela, então é quase uma gênia, se realmente não for ciência, né? Porque realmente a ciência, ela surge para nos ajudar, Laura, no nosso dia a dia. Lógico. Entendeu? Então, eu vi o Pedro, de repente, sem quatro medicações, evoluindo, eu só entendendo do que era a condição. E aí, marcamos uma avaliação para o Pedro, né, com essa especialista. Nesse meio termo, meu pequeno já estava crescendo e com 5 anos ele teve a mesma recusa escolar do Pedro, na mesma intensidade de chorar, de gritar. E não era birra. Não era birra. Entendeu? O E João aí já aprendeu a ler ligou muito a cedo. lâmpadazinha. É claro, eu disse, eu não vou errar com esse meu filho como eu errei com o outro. E com isso tudo, eu vi, estudando a superdotação, que minha casa inteira estava dentro desse espectro, dessa condição. Então, avaliamos e realmente estávamos todos, né, no mesmo espectro. E aí os outros diagnósticos foram descartados, né? O TDAH, o TOD foi descartado. Do Pedro... Realmente, todos os impactos eram da superdotação. Exatamente. Porque o Pedro, na verdade, foi o único que recebeu outros diagnósticos, Sim. né? Os demais não. Então, assim, eu vejo que a gente tem que ter conhecimento. O grande poder que a gente tem se chama conhecimento. Conhecimento salva. O diagnóstico errado mata e o certo salva. Não, dessa tua história, assim, eu tiro duas grandes lições. Uma é o poder do conhecimento, Sim. né? O poder da mãe que estuda, que vai atrás da condição do filho para realmente entender essa condição. E vai atrás mesmo, porque você poderia ter se conformado com o diagnóstico Exato. de TDAH e TOD. Olha uma criança que estava tomando 4 medicamentos com o diagnóstico errado. Né? Olha o impacto disso. Se ele tivesse tomando até hoje, ele já poderia ter desenvolvido uma ansiedade, uma depressão, algo muito mais sério. Para você ter ideia, a gente aumentava o remédio de ansiedade, E ele nada. aumentava a ansiedade. E ele dizia, mãe, a escola é entediante, é maçante, é repetitiva. Ah, é o TDAH. O TDAH tem o tédio. Tem, mas o tédio é diferente, gente. O que eu vejo é assim, Laura, o que dá certo,
né, é o que faz sentido. Sim. Se tu tira um medicamento da criança, se tu muda um ambiente e a criança evolui, tu tá certa. Lógico. Caso contrário, tu tá errada, que era o que acontecia comigo. E aí, assim, é o que eu digo em respeito, né, à superdotação. Porque depois eu vi que também eu estava no espectro, né, tanto que eu me avaliei, fui identificada. E, assim, eu nunca me conformei com nada na vida. Então, assim, o que tu Tu me se fala... entendeu melhor, tua Com vida toda fez certeza. sentido, várias coisas, assim. Várias coisas, por quê? Porque a gente, meio que a gente não se conforma com o que não é profundo, com o raso. Isso pra gente não faz sentido. Então, se eu não fosse superdotada, talvez eu tivesse me conformado com aqueles laudos diagnóstico, né? E continuasse neles até hoje. Mas eu sempre questionei não via muito, lógica. não via lógica. Como é que uma criança tem TDAH, toma 4 medicamentos e não melhora? E não a melhora. gente faz a aceleração, dá o ambiente que ele precisa. Exato. E aí, outro ponto é justamente a aceleração, né? É. Eu queria saber a importância da aceleração, como foi pra ti, pros meninos, se os três aceleraram, se tu teve que lutar por esse direito, ou se foi tranquilo. Explica pra gente mais ou menos como foi. Pois é, o desafio principal da superdotação que eu vejo, Laura, é o romantismo, é o mito da genialidade. Superdotado não é gênio. Inclusive, esses mitos, né, fazem com que eu demorei 46 anos para me identificar, porque eu não sou gênia, eu não sei tudo, e a superdotação não é sobre isso. Não passei com 10 em todas as matérias, inclusive, não no sou. ensino médio, eu simplesmente meio que desisti do ensino médio. Eu estou vendo hoje meu adolescente que ama aprender, entendeu? Que ama estudar, fazer o mesmo processo. Porque as escolas, elas vão em ritmo cíclico, repetitivo, padronizado, provas são padronizadas, fragmentos, e isso para o superdotado não vale. É uma tortura. É uma tortura, entendeu? Então, assim, entender sobre essa condição é muito importante e é um desafio, porque por conta do superlativo, é super. Eles não precisam. Então, quantas vezes a gente chega na escola pedindo uma adaptação que é necessária e eles veem o quê? Que é como se a gente estivesse querendo botar ali nossas vontades. Não é vontades, é necessidade. A aceleração para o superdotado é como cadeira de rodas para quem precisa. Aí, se tu me perguntar, todo superdotado precisa? Não. Mas os que precisam e os que são laudados precisando dessa aceleração com medida adaptativa tem que ser feita. É diferente, viu, gente? É diferente entrevistar uma superdotada, porque eu já ia perguntar, ela fala e ainda responde. É bom demais. Isso, entendeu? Então, se tiver no laudo e se for uma necessidade, tem que ser feita. Por quê? Porque não é. Eu vejo muito e passei isso na pele. E por que? Eu não entendo, Paula, por que as escolas têm tanta dificuldade de fazer uma aceleração? Qual o prejuízo que vai existir para aquela escola? Eu não consigo entender. Porque, deixa eu te explicar, quando você acelera, não basta somente acelerar, pegar aquela criança, tirar de uma série e jogar na outra. Você tem que vir junto com o PEI, com o plano de ensino individualizado. Claro. Você tem que dar o suporte, o apoio necessário. E é isso que eles não querem dar. Não, eles acham que acelerou e resolveu o problema. E também eles têm medo. E aí eu não vou questionar a escola A, B, eu estou dizendo aqui de sistema de ensino. Vamos lá. Existe uma lei, né, que permite que o superdotado ele esteja na escola, no ambiente escolar, no ritmo que ele precisa. Sim. Entendeu? A superdotação, como eu lhe falei, tem uma idade mental diferente da cronológica. Então, o superdotado, o meu filho Pedro mesmo, né, com 9 anos, fez a avaliação e ele tinha uma percepção laudada maior do que 16 anos e 7 meses, que era o limite do teste. A profissional me diz assim, Paula, seu filho tem 25 anos de idade. Essa criança ela vai ter um impacto. Lógico. Porque tu olha para ela num corpo de criança e um cérebro que funciona como jovem adulto, de uma percepção. Então, quando tu pensa nisso a nível de escola, como é que essa criança interage com os pares? É a mesma coisa eu te pegar, Laura, e dizer assim, tu vai conviver hoje, essa tarde inteira, com crianças de 6 anos. Tu dá conta? Não. Ele também não dá. Então, temos essa parte. Em relação a conteúdo, vou para a mesma questão. Você tem um aprofundamento e uma necessidade de conteúdo que sejam muito mais profundo. Ele não sabe o conteúdo todo do 4º ano. Ele não sabe do 3º. Tu sabe o conteúdo todinho que tu viu na escola, porque eu não sei. Não, jamais. E nem tenho necessidade para ele. Mas se eu te pegar hoje como um adulto e te botar numa série do 6º ano para ti, é insuportável. Então, a gente tem que pensar nessa analogia para o superdotado. Tentar entender, né? Tentar entender por que ele precisa de aceleração. A aceleração, para mim, não é medida somente pedagógica.
é social e É emocional. praticamente sobrevivência É do superdotado sobrevivência. na escola, no ambiente escolar, né? Exatamente. E não resolve tudo. Porque se tu me perguntar, para o Pedro resolveu? Não. Hoje o que resolve para o Pedro é um PEI que respeite o funcionamento dele. Porque lembra lá atrás quando eu te falei? Sim, Se o ambiente respeita, a gente não fala em nutrir cognição, porque a cognição do superdotado não é fraca. não precisa Ela já ser é nutrida. muito alta, ela não precisa ser nutrida. Ela precisa de ambientes que dê liberdade e autonomia para o superdotado expressar a capacidade que já nasceu com ele. Perfeito. E esse ponto é muito importante, que o superdotado, quem tem superdotação, altas habilidades, como diz na legislação, né, às vezes de forma até errada, ele é público-alvo do atendimento educacional especializado, Exato. que é o AEE, que é aquele serviço para eliminar barreiras, que muita gente Exato. pensa que só é obrigatório na escola pública, mas é obrigatório em escolas públicas e privadas, apesar de a gente não ver tanto em escolas privadas. E como público-alvo do AEE, não só por isso, eles têm direito ao plano de ensino individualizado, onde Exato. o PEI, o famoso PEI, onde vão estar ali as metas, as habilidades, as dificuldades, na questão da aprendizagem. E a gente não, o PEI é difícil você conseguir até para alunos que têm uma dificuldade de aprendizagem mesmo cognitiva, Tu de imagina barreiras. para quem é superdotado. Para quem, eu imagino que você chegue na escola pedindo um PEI para um superdotado e a escola praticamente vai rir da sua cara. Exatamente, porque A eles gente não está entendem. fazendo nem o dos autistas nível 3 de suporte, a gente não está fazendo. E aqui eles entendem que a superdotação só tem essa parte boa. É, Na própria escola, tu enfrenta esse todos os dias. desconhecimento dos próprios professores acharem que não precisa, que já sabe de tudo, que não precisa desse direcionamento, desse atendimento especializado para eliminar barreiras da aprendizagem. É porque, como eu te falei, quando a gente chega numa escola, né, pedindo um plano de ensino individualizado para o superdotado, eles veem assim, então você está querendo adaptar suas vontades. E não é nossa necessidade, por conta E do direito. super que vem na frente. Uhum. Sendo que as duas pontas têm impacto. Então, quem tem DI tem impacto e quem tem uma inteligência muito superior também vai ter impacto. Por quê? Porque o sistema de ensino foi feito para quem é típico. Entendeu? Sendo que quem está na ponta da deficiência, eu acho que, assim, as pessoas acham que tem uma necessidade maior. Enquanto que isso é um mito. Um mito, por quê? Porque a falta de adaptação escolar adoece o superdotado. E principalmente os mais profundos. Por que os mais profundos? Porque eles estão mais além ainda na ponta. Então, os superdotados mais profundos, a maioria tem um ICV muito alto. E essa compreensão verbal muito alta é um superpoder. Entendeu? Eles odeiam a atividade mecânica, escrita, Escrever com copiar, lápis, ficar caneta. lá. Então, você tem que ter esse entendimento, isso precisa ser adaptado. Meus filhos, muito tempo, eu cheguei a um ponto que os meus 3 filhos estavam... Um era tirando a carne das pernas, que era o Pedro, entendeu? Então, se automutilando. O outro com sucção, entendeu? E o outro é a mesma coisa, machucando a testa para sentir alguma coisa. Ele ainda chegou a dizer isso. Por quê? Porque o sistema cíclico, repetitivo, padronizado, ele não chega no que o superdotado precisa. Então, a adaptação é medida protetiva, né, da saúde mental do superdotado. E, Laura, eu não quero um filho meu na NASA, eu quero que eles tenham saúde mental. Se a Lógico. gente adoece essa criança hoje, como eu adoeci meu filho Pedro, porque o Pedro teve uma crise de ansiedade que ele não se levantava 3 dias. Por quê? Por conta do sistema de ensino. Porque dentro da minha casa ele não tinha esse impacto. Entendeu? A gente respeita como ele funciona. Então, por que eu vou deixar se eu tenho um direito legal para isso? E se a Constituição Federal já diz isso? Né? Que é um direito, que é a educação, ela é direito público subjetivo. Perfeito. Então, se é subjetivo, a gente tem que atender à necessidade de cada um. Específicas de E- aprendizagem. Exato. Então, não entendo por que as escolas têm tanto, né? Tem tanto essa questão de quando vê o superdotado, não, ele não precisa. Ó, tem aqui um monte de gente que precisa, a gente também precisa. E a gente também tem um direito legal para isso. E eu digo para toda família de superdotado, não aceite, eu não aceito escola nenhuma hoje quebrar meu filho. Então, eu digo como eles funcionam e eu não deixo a escola na mão também. Eu tenho uma equipe que acompanha, entendeu? Importantíssimo. Importante. Essa integração, né, da equipe com a escola. É o Exato. tripé, escola, família, equipe multidisciplinar. Exato. Só que a escola, mesmo assim, ela ainda
teima em não aceitar. Isso é muito difícil, gente, eu atendo famílias e assim é bom falar em estatística que com esse 1 ano e meio de estudo e dentro da superdotação, eu fui fazer uma pequena estatística que eu já atendi mais de 500 famílias. Meu Deus, Paula. É todo mundo do mesmo jeito. As Isso mesmas as dificuldades. mesmas dificuldades, todo mundo Brasil doente, inteiro. entendeu? E antigamente eu atendia muito em Teresina, mas fazendo muitos cursos, né, pós-graduação, curso de formação, eu realmente consegui inserir no Brasil quase todo. Então, a gente se comunica, entendeu? Eu vejo escolas que fazem, né, o sistema, mas a gente está fazendo enriquecimento. Enriquecer o quê? Entendeu? O que eu estou Para te não fazer falando. aceleração, esse Não, enriquecimento. cada pessoa, cada superdotado vai precisar realmente de uma medida, né? A todo superdotado precisa acelerar? Não. Quem vai dizer isso é a psicopedagoga, Paula? Exatamente. Juntamente O, com no o laudo, no neuropediatra. laudo vem dizendo o funcionamento daquela criança, como aquela criança ou adolescente O funciona. diagnóstico é feito pelo neuropediatra Não, ou não, psiquiatra. é assim, não é da área da saúde mesmo, de médico. Certo. Por quê? Porque a superdotação ela não é doença, ela é uma condição genética, não tem CID, Uhum. entendeu? Então é feita uma avaliação neuropsicológica para dizer como aquela pessoa funciona. Por quê? Porque, como eu te falei, é inteligência, sensibilidade e intensidade. Então tem que ter um teste também para avaliar o cognitivo daquela pessoa, né? Para Certo. justificar. Então o que que acontece? Muitos médicos, né? Eles não têm ainda o conhecimento da superdotação, né? No caso dos meus filhos, eu tive muita sorte, porque tem uma neurologista muito boa que entende da condição e do impacto da superdotação. Enfim, Aí você leva a avaliação neuropsicológica e eles podem e dizer, mas eles a vão lá. avaliação em si, É o que define o ela diagnóstico. já tem o poder de te dizer quem é aquela pessoa e como ela funciona. O ideal é você ter uma avaliação neuropsicológica e neuropsicopedagoga. Por quê? Porque há um impacto muito grande da educação na condição. Sim. Por quê? Porque é uma condição da cognição. Então, por isso que o sistema de ensino impacta muito na superdotação. Quando você tem essa avaliação casada em conjunto, esse neuropsicopedagogo já vai te dizer o que tu vai precisar de adaptação curricular e escolar. Por isso que é tão importante. Então, com o relatório dele, eu posso pleitear ali aquela aceleração, né? Exato. Que, na verdade, a escola também tinha que ter todas as ferramentas para fazer o estudo de caso, identificar essas necessidades educacionais específicas e ela mesma propor, né, esse tipo de Concordo medida. plenamente. Mas, infelizmente, não é o que a gente vê. Pelo contrário, a gente tem que lutar e ir É. atrás de uma equipe multidisciplinar por fora da escola para levar esses relatórios, todas as provas. É como se a Exato. gente chegasse, tá aqui meu direito, tá aqui todas as provas. Só faça agora o que você tem que fazer. E ainda assim, existe muita dificuldade. Muita dificuldade. Assim, eu vejo às vezes que a escola realmente não sabe fazer e tá tudo bem, a gente não é obrigada a saber fazer tudo. Veja, nessa superdotação é lá os 5% da população, então nós somos minoria mesmo, Sim. né? Mas o que eu quero dizer como é que eu nunca deixei uma escola na mão. Eu sempre estive aqui para acompanhar e para ajudar. E mesmo assim enfrentei dificuldades, tanto que o ano passado eu tive que me mudar de Teresina para Belo Horizonte para fazer parte de uma imersão numa escola adaptada para superdotado e tentar ressignificar a vida dos meus filhos, que estavam todos doentes. Tu passou quanto tempo lá em Belo Horizonte? Então, eu fui em outubro, né? Voltei no final do ano. Foi uma experiência fantástica, porque é uma escola que já estava trabalhando com a superdotação. Tu levou todo mundo. Levei todo mundo, né? Foi muito E bom. eles estudaram nessa escola durante esse período? Sim, estudaram, né? Concluímos um ano lá, para uma forma também de eu aprender como funciona isso na prática. É dentro do difícil, sistema sim, é escolar. tão impossível fazer uma escola Não é. adaptada para pessoas com superdotação e outras habilidades. Não é difícil, mas as escolas precisam tirar um negocinho chamado ego, entendeu? Então, veja, o impacto maior do Antônio, por exemplo, é em relação aos professores do ensino médio, né? O Antônio hoje, ele está no primeiro ano do ensino médio, e ele terminou 3 conteúdos do ensino médio completo, né? Ele é excepcional em matemática, ele ama matemática. Ele vai fazer um intercâmbio, eu lembro que o intercâmbio perguntou quais as coisas que você mais gosta. Ele falou, uma das coisas que eu mais gosto é resolver problemas complexos de matemática, né? Então, o que que acontece? O professor de matemática são muito rígidos e eles fazer com que essa criança baixe a estima.
entendeu? Então, assim, é uma guerra muito grande de egos, de Entendi. competência, Tipo assim, entendeu? já que tu é tão inteligente, faz isso aqui. Isso aconteceu já com meu filho, Meu dentro de uma Deus sala do de céu. aula. Então tem até essa dificuldade com os próprios professores, Não é muitas vezes. É muito fácil. Até porque, veja, o superdotado, ele resolve problemas de forma diferente. É um cérebro muito diferente. E isso é a potência do superdotado. E o que que acontece? Muitas vezes eles não conseguem fazer cálculos, porque fazem tudo de cabeça, e o professor quer que bote para o papel. E fazer esse processo que eles fazem muito rápido na cabeça para o papel, Já é uma dificuldade já, para eles. já é uma E às dificuldade. vezes o professor explora isso para E tentar é colocar para muito baixo difícil. o aluno. E aí, o que que acontece? O que que eu vejo? Eu vejo que não é difícil. O que o superdotado precisa? Se você perguntar, Paulo, o que que o superdotado precisa numa escola? Autonomia, flexibilidade, certo? E trabalhos. Dá exemplos de adaptações que tu viu lá que são fáceis de fazer, mas as escolas aqui não implantam. Pois é, eu não vou dizer que hoje não implanto, porque as escolas dos meus filhos hoje têm feito o que tem para fazer, E né? a vontade faz toda a diferença, né, Paula? Faz toda a Às vezes diferença. não sei fazer, mas vou aprender. A gente está aberta a escutar a equipe, a escutar os pais, a escutar o aluno e nós vamos juntos. Exatamente. Inclusive, a escola dos meus dois filhos, Pedro e Antônio, virou para mim e disse assim: eu não sei fazer, mas se você tem uma equipe que me ajude, eu vou fazer sim. E tá fazendo e tá dando certo, entendeu? E sem ego, sem Dá um confusão. exemplo dessas Entendeu? adaptações. Então, hoje o Pedro, né? O Pedro é uma criança, é um superdotado profundo, uma criança de 10 anos, com realmente uma idade mental, desenvolvimental muito superior à média, né? Se tu fosse perguntar para mim, o Pedro hoje teria que estar numa faculdade já, pelo aprofundamento que ele precisa. Só que ele só tem 10 anos e aí Sim. sofre muito bullying, é muito complexo e a gente vai levando e empurrando com a barriga. O que que eu tô vendo funcionar com esse meu filho, né? Tudo que o Pedro quer, ele aprende sozinho. E aprende muito rápido. Então, por exemplo, só para me te dar que ele aprendeu a programar sozinho. Sem curso nenhum, e ele faz programação de tudo que você imaginar. Com 10 anos. Entendeu? E o que que acontece? Hoje a escola funciona com ele com projetos interdisciplinares. Por quê? Porque ele arboriza muito. Então, ele pensa sobre o próprio pensamento. A capacidade dele de conexão, de conectividade é muito alta. Então, isso faz com que ele pegue um conteúdo de história, já remeta à biologia, venha para o português. Então, isso é importante, essa conectividade. O que que a gente tem feito para dar muito certo? Projetos. Então, a gente não trabalha mais provas fragmentadas com esse meu filho. Porque a prova, ela é um fragmento. Um assuntozinho de português E vai aí, ser e trabalhado. decorativo ainda. E Sim. para o superdotado isso não faz o menor sentido. Para que que eu vou decorar? Eu quero é aprender. Eu tenho curiosidade em criar, em transformar. E então, quando tu pega isso e transforma em projetos, Aí a fica potência dele que interessante. está aqui, ela sobe aqui. Por quê? Porque ele pode interdisciplinar. Então, eu tenho visto isso no Pedro, uma evolução enorme, uma curiosidade, uma vontade de aprender, algo que antes eu não via, entendeu? E está dando muito certo. Fora isso, a autonomia. O superdotado é autônomo. Na hora que ele quer, você não limite ele, que ele vai fazer o que ele quiser. Então, o que muda para o superdotado é justamente essa querência. E por isso que eu não acredito que é a superdotação por área. Entendeu? Não existe área. O superdotado aprende o que ele quer na hora que ele quer e muito mais rápido. Por quê? Porque ele tem esse superpoder. Hiperfoco, né? Sim. Ele tem o poder da conectividade e o sistema de memória que é muito eficiente. Essa flexibilidade seria, por exemplo, uma aula que ele não tem mais o que aprender e a Exato. próxima aula é interessante para ele sair da sala ali por aquele Exato. momento. Exato. Olha, a flexibilidade é até do Pedro, que só assiste aula hoje até 10 horas da manhã. Por quê? Porque existe um impacto sensorial também. Eu não te falei que existe a sensibilidade Sim. e as intensidades. Então, o Pedro é uma criança com as 5 sobre a estabilidade da superdotação. Imaginativa, intelectual, sensorial, certo? E o que que acontece? Essa sobreestabilidade, esse impacto no sensorial dele, ele ficar na escola até meio-dia é prejuízo. Então, é muito melhor a gente flexibilizar essa carga horária, né, de forma que ele esteja na escola de forma saudável e aprendendo, e que ele chegue em casa com esse impacto menor e assim, a gente não viu prejuízo nenhum em Algo parte tão acadêmica. simples, né? Tão simples, não tem custo. Não tem custo, né? Exatamente. Mas que pode ser feito e que isso gera, sim, um impacto
muito positivo na qualidade de vida dele e na saúde mental dele. Então, por que não fazer? E nessa questão da saúde mental, Paula, das terapias ali para um superdotado, como é essa questão? As terapias mais comuns ali que são prescritas para quem tem essa condição? É psicólogo, tem É, psicopedagogo, é, tem superdotado, tem questão com fonoaudiólogo, sim. terapeuta ocupacional? É assim, a superdotação, ela pode vir com qualquer outro transtorno, né? O que a gente chama de 2E. Então, pode vir com dislexia, pode vir com qualquer outra coisa, né? E às vezes vai precisar, assim, de um TO, de um psicólogo e de várias outras terapias. Não é comum que o superdotado precise de terapia. A maioria, o que eu vejo fazer e o que os meus já fizeram foi psicólogo. Por quê? Porque, veja, é uma maneira diferente de estar no mundo, de sentir o mundo, de interagir no mundo. Então, esse impacto, muitas vezes, como o Gera Pedro demandas, gera né? demandas, porque o Psicológicas. Pedro dizia assim: mãe, eu me sinto inadequado. E sentir-se inadequado e não pertencente é um problema que gera uma demanda psicológica, mas não é pro resto da vida. Você vai no psicólogo, trabalha aquela demanda, depois tira. Se o superdotado estiver realmente precisando de muita coisa, você pode ir num ambiente que o ambiente não está propício. Porque, veja, Laura, eu sempre dou esse exemplo. Tu tem um carro que funciona a diesel. Se tu botar gasolina, ele quebra. É a mesma coisa. Se tu mexe com o funcionamento do superdotado, entendeu? Ele vai se quebrar. E essa adaptação é tanto na escola como em casa. Então, os pais Exato, também que têm que ser treinados. Tem muitos pais que não vão ser também superdotados, né? exato. Então, eles não vão entender tanto assim. Realmente, eles vão precisar estudar, porque não sentem na pele. E tem que ser treinado aquele ambiente de casa para dar também essa flexibilidade, Porque essa assim, liberdade de ideias, de concordo pensamentos. plenamente. Porque veja, Laura, o desafio é de uma forma geral, né? Ninguém está preparado. Escola não está preparada, família não está Você não está preparada. preparado para ter um filho diferente. A Não, mãe não não está. tá. Eu tenho certeza que mesmo você sendo superdotada, você não estava preparada E para ter um filho, três filhos diferentes, né? não, Porque às vezes eu querendo quero não, ou não mandar é uma no Antônio. diferença. Hoje mesmo eu vim para cá pensando nisso. Gente, às vezes eu tô de confronto com o Antônio porque eu não consigo mandar nele, gente. Ele é um adulto e eu converso com Tudo que ele. tu vai dar uma ordem para ele, tu tem que pensar num jeito lógico para ele entender como se, pela lógica, o que é aquilo ali. Por que que ele tem que fazer Lógica e aquilo? coerência. Então, assim, Meu ninguém dá Deus. carteirada em superdotado. Não existe carteirada para superdotado. Por isso que temos que mudar como sociedade, como família, como escola. Por isso que temos que entender a condição, né? Exato, entender para respeitar. Sem lógica e coerência, superdotado vai desafiar, não vai aceitar, entendeu? E isso não é você ser permissivo, é você respeitar o funcionamento daquela Eu pessoa. acho que esse ponto é uma das principais dificuldades, que as Sim, pessoas com confundem com certeza. permissividade. Exato. Aquela pessoa, ela precisa daquilo para ela se desenvolver, para ela ter saúde mental. E as pessoas pensam que está sendo, não, está sendo permitido. Ah, então pode fazer o que quiser, porque é superdotado. Pode sair da aula, pode ir embora da aula mais cedo, pode passar 2, 3 séries, né? Pode não É querer isso. escrever. Acha que é uma vontade, E não é uma é uma necessidade. necessidade. E aí, Acho que é o Laurinha, principal ponto eu isso. vejo assim, eu sempre digo para as mães, criar um superdotado, entendeu? É você estar monitorando eles de longe. Você tem que dar autonomia e liberdade, senão eles vão reduzir a potência, né? Que é o que eles têm de melhor, né? Que é o que todo mundo fala, ai, a capacidade. Não é isso que brilha o olho de todo mundo? Pois pronto, para você ter um superdotado, né? Feliz, né? Que ele esteja realmente nutrido. Você precisa nutrir o ambiente. É o solo que eu te disse daquela Sim. planta. Senão ela vai murchar, ela vai rebaixar. E hoje a gente já vê, né, que o superdotado pode ter baixo rendimento no ambiente escolar. Por quê? Porque ele já cansou de lutar contra o sistema, Sim. entendeu? Então, quando eles cansam, acontece Muitos isso. abandonam os estudos, né? Muitos abandonam Não é os incomum estudos. isso acontecer. Não é incomum. Muitos têm crise de ansiedade muito grande, têm depressão, entendeu? Querem tirar a própria vida. Então, assim, é realmente um problema muito sério. Por quê? Porque eles precisam de alimento intelectual e quando eles não têm esse alimento, eles vão ter medidas compulsórias, né? Para compensar, né? Para compensar, o que também é um problema, é um desafio para a gente. Então, assim, eu digo como mãe que hoje eu vejo meus filhos, né? E eu argumento de igual para igual. Eles são questionadores, eu não quero mais que eles não os sejam, eles não conseguem não ser, é da condição deles, entendeu? E a gente tem que realmente entender, né? E estar sempre naquele limiar entre o respeito
e a permissividade. Até onde nós somos permissivos e Ou até onde até nós estamos estamos respeitando, né? Perfeito. Entendeu? Por quê? Porque eles têm idade mental muito diferente da de desenvolvimento. E você tem que respeitar E, isso. e uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando, e é uma dúvida também, essa questão da idade mental ser muito superior. Tem prejuízo, por exemplo, uma aceleração ali de 2, 3 anos, uma criança de 10 anos vai conviver com pessoas de 13 anos, de 13, 14 anos. Tem prejuízo para ele, ou a gente nem considera isso, porque o prejuízo de estar muitas séries abaixo, tendo que estar acima, é muito maior. Tu sabe assim, que o veneno, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então é a mesma coisa. O Pedro foi acelerar 2 anos. Toda a escola me perguntava, ele vai conviver com pessoas que já falam em namoro. Eu falei, gente, o Pedro já sabe mais ou menos o que é isso Isso tudo. que eu ia te Porque perguntar, ele tem essa parte social curiosidade geralmente para acompanha, isso. né? Exatamente. Então, assim, o que que vai ser melhor? Eu deixar ele lá Sofrendo. sofrendo com crianças da idade dele, né? Que ele também não vai ter a interação social com aquela idade, por quê? Porque não tem a mesma linha de interesse, ou eu subir para uma série maior, em que ele vai realmente conviver com crianças, né, de idade desenvolvimental semelhante, suprindo o intelectual também, que nem às vezes nem consegue suprir tudo, como eu te falei, né? Mas que ele naquele momento tem uma saúde mental melhor, entendeu? Então eu acho Entendi. que isso, É cada sempre família pesar as coisas, pesar as né? coisas. É uma E ficar balança. muito vigilante ali para tentar pegar só as partes mais interessantes, né? E o que é melhor e o que vai ser pior. Então, eu acho assim, cada família, né, tem que fazer esse peso na balança. Para mim, a aceleração foi, sem brincadeira, um respiro. Sem a aceleração, o Pedro hoje não estaria mais na escola, eu tenho certeza absoluta, porque ele estava muito sofrido. Ele já estava se automutilando e ele parou depois da aceleração. A aceleração resolveu todo o problema, como eu lhe falei, não resolveu. O que resolveu também foi o PEI, mas ele não tinha condição de conviver com aquelas crianças daquela idade, entendeu? 24 horas, assim, quer dizer, 6 horas por dia, Essa questão né? da carga horária 7 dias também por deve semana. impactar Ele muito. não teria mais condição. Então, assim, para mim, foi muito importante. Para os meus filhos, todos acelerados 2 anos, foi muito importante. Entendeu? Eu não vi que eles mudaram em casa, porque eles têm curiosidades que são diferentes à idade deles. Então, não foi nada tão demais assim. Sofreram bullying? Sofreram. Outra questão que eu ia te perguntar sobre o bullying. Os 3 sofreram bullying? Olha, o meu pequeno não, porque a aceleração foi feita no ensino infantil. Aí eu percebo que realmente é melhor um laudo e uma identificação mais O diagnóstico precoce precoce é importante tudo. demais. É muito importante, Laura. Tanto que ele vai ser poupado aí de sofrimento, de muita Exato. coisa, né? O que que acontece com a superdotação e o bullying, né? E essa questão emocional. O que o superdotado tem de fantástico é o sistema de memória. É isso que faz com que eles tenham conexões muito rápidas, pulos, saltos intuitivos, né? Mas o que que acontece? Esse sistema de memória, ele não é só para o bom, não é só para conhecimento, também é para trauma. Então, eles guardam na mesma intensidade que eles guardam os conhecimentos. Então, o bullying é muito complexo para É o como se tivesse um superdotado. impacto maior. Tem, e eles não esquecem rápido. Então, quando o bullying, que é ligado a uma questão emocional também, vai para o sistema de memória do superdotado, ele revive na mesma intensidade e com a mesma profundidade. Por quê? Porque eles não esquecem. Então, essas questões emocionais, elas têm um impacto enorme. Meu filho Pedro já sofreu bullying de professor, de amigo, de diretor de escola. Não é uma brincadeira. É um absurdo. É um absurdo. E as escolas não têm política anti-bullying. É impressionante isso. Não Elas tem. podem ser responsabilizadas, já tem legislações, inúmeras legislações para isso. E a gente não vê as escolas com política anti-bullying falando sobre bullying de uma forma mais ali no dia a dia. Falam uma vez no ano, no dia do bullying. É né? verdade. E não tem uma política. Se você chegar hoje relatando que seu filho sofreu bullying, não tem ali, muitas vezes, né? Não vou dizer todas, claro que eu não conheço todas, mas a maioria das que eu conheço não tem ali um fluxo que ela vai seguir, né? Com um modus operandi para seguir. Muitas vezes até faz as coisas errado, né? É Chama a verdade. criança, chama os pais da criança, bota um confronto. Bota um né? na frente do outro, bota Não o professor na frente conscientiza. da criança é muito complexo, gente. Então, assim, esse sistema de trauma é complexo. E o que é que tu recomendaria hoje para uma mãe atípica de um superdotado que esteja sofrendo bullying na escola? Dessas tuas experiências, o que é que tu achou que fez diferença? Não, o que eu acho que faz diferença para qualquer mãe atípica,
você também deve saber, é o conhecimento. Vai Sim, estudar. Então, o primeiro ponto, tem que estudar, tem que ter conhecimento. Ninguém lhe respeita sem conhecimento. exato. Entendeu? A partir do momento que você sabe o que você está falando, as pessoas lhe respeitam mais. E outra coisa, você não tem dúvida. Não tem dúvida. Olha, Laura, eu te digo que eu não rasgo meu conhecimento hoje pela falta de conhecimento de ninguém. Então, assim, você não se submete. Eu sou muito, assim, educada, não quero confronto com ninguém, porém, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Então, eu não aceito mais, né, esse tipo de medidas que vão impactar a saúde mental dos meus filhos. Mais uma vez, não sei se meu filho vai ser médico, advogado, se ele vai ser qualquer coisa que ele quiser ser. Eu só quero uma coisa, que ele tenha saúde mental. Do que adianta eles serem quebrados hoje, né, para eles chegar lá na vida adulta sem saber nem quem eles são, porque eles estão ali, cheio de trauma, né? E que essa potência não vai servir para nada, essa capacidade. Exatamente. Para Paulo, nada. e como eles receberam esse diagnóstico? Foi libertador para eles já sabiam que eram diferentes? Como foi que eles receberam isso? Inclusive, semana passada, eu no consultório da psicóloga do Pedro, né? Ela me disse isso, o Pedro sabe que ele é diferente. Não tem como a gente não saber, a gente é diferente. A gente percebe a nuance do social, a gente sabe quando a gente é aceito, quando a gente não é aceito. Isso cansa, é muito cansativo. Então, quantas vezes a gente chega no lugar e vê os olhares, e o olhar já fala pela pessoa e a gente já consegue compreender isso. E fica tentando se encaixar, né? Então, Muitas vezes. não é fácil, né, você ser diferente, né? Eles sabem que são diferentes. O Antônio é um laudo mais tardio, entendeu? Eu notei, assim, que às vezes ele tinha até dificuldade de dizer, eu sou superdotado por conta dos mitos, por conta das questões dos amigos. Eu sempre digo assim, Antônio, a gente não pode ter vergonha de ser quem a gente é. Começa daí. Então, você nasceu com essa condição, ela não é péssima, ela é até muito boa. Você tem uma capacidade muito acima da média. Então, você pode ser quem você quer, mas você tem uma baixa estima, que também veio dessa condição. Porque a gente aprende mais rápido e se acha errado por aprender mais rápido. Ué, eu estou no ambiente errado. A gente é punido por ter uma alta capacidade. É ridículo isso, mas é o que acontece. Com certeza. Principalmente Isso no é ambiente diferente, escolar. né? Então, assim, o que eu digo para ele é assim, se seus amigos têm que lhe aceitar e entender que você é quem você é. Porque quando eles tiveram, né, o laudo deles, o Pedro já sabia que era superdotado e o Pedro sempre pesquisou muito, então ele sabe tudo da condição e eu não engano nenhum filho meu. Todos sabem quem eles são, para quê? Para eles entenderem quais são os limites deles. Só assim eles vão conseguir ser pertencente. O pertencimento, Laura, é uma coisa assim que impacta muito a vida da pessoa. E se você não se sente pertencente, nem sabe quem você é, você não evolui. Então, eu quero que meus filhos saibam que eles são superdotados, mas eles não são melhores do que ninguém. Eles também têm impacto dessa condição. E é isso que eu trabalho com eles, entendeu? E assim, o superdotado dele não é arrogante. Eu não conheço superdotado Isso que eu ia te arrogante. perguntar. Tu fala, quando tu vai falar, tu já fala a minha próxima pergunta, que é isso que eu ia te perguntar. Tem essa questão do superdotado se achar que é mais do que os outros, pela condição cognitiva, ou pelo contrário? Pelo Às vezes eles contrário. têm baixa estima por serem diferentes. Então, é isso que eu lhe falar. Meus filhos têm, os dois, né, que foram mais impactados. Pedro e Antônio têm baixa estima, sim. Eu fico, inclusive, a psicologia hoje para o Pedro é justamente para ajudá-lo. Por quê? Porque ele foi muito quebrado, ele se sentia inadequado em muitos ambientes, entendeu? O Antônio também, eu sou assim também. Então, o superdotado tem baixa estima, ele não acredita no potencial dele. Como assim? Eu aprendo uma coisa que um especialista demorou 6 anos para aprender, eu aprendo em 6 meses. Eu me sinto Às errada. vezes ele fica se diminuindo E para a não gente se se sente sentir errado. errado. Não, a gente está errado, isso é errado. E assim, o sistema de ensino, ele colabora muito para isso, para a gente se sentir errado. Porque, veja, se a gente aprende sem repetição, se a gente não precisa escrever, se isso é uma potência realmente que a gente tem. E o professor está o tempo todo, anota, tu precisa anotar, tu precisa fazer cálculo, tu precisa escrever. Como se ele estivesse domando ali, assim, Adestrando, colocando numa né? jaula. E outra, botando dentro de uma caixa. E o que Exato. ele faz pior do que isso? Ele diz na minha mente que eu tô errada, tu tá errada. Essa forma como tu acha que é certa é errada. Então, isso acaba com a gente. E se você não escrever, que é uma tortura para você tá desafiando o professor. Exato. E é como né, se, assim, você só aprende se você anotar. Você só aprende se você fizer cálculo no papel. Em outras palavras, você tá errado.
entendeu? Então, acaba com a potência que a gente tem. Então, se tu tá acabando com minha potência, tu tá dizendo que a forma que eu tenho de aprender tá errado, o meu cérebro interpreta como eu sou errado. E vai se diminuindo E para vai se se adequar. diminuindo para se adequar. Então, a maioria dos superdotados, das famílias que eu atendo, dentro da minha casa, o que a gente tem baixa estima. Outro problema muito sério que eu estava até conversando com meu marido, que também já é identificado, né? É que o superdotado ele tem dificuldade até para cobrar. Por quê? Porque para a gente tudo é mais fácil a nível de aprendizado, porque a gente tem uma capacidade, né? E essa capacidade nos permite aprender tudo mais fácil. A gente vê assim, não, isso aqui para mim foi fácil, não vou cobrar não. Ou então vou cobrar muito barato. Então, o nosso tempo, a gente não valoriza isso tudo. Entendi. Entendeu? Há um problema muito grande Tem nisso. esses impactos lá no mercado de E trabalho, tudo então. tem impacto. Então, o que eu tento fazer com meus filhos? Que eles sejam o menos quebrados possível, que eles entendam que eles fazem parte dessa condição, que tem lados positivos, lados negativos, entendeu? E eu quero que eles se entendam dentro do limite dessa condição. Para que eles. Eu não sei se eu vou acertar em tudo, né? Não é isso que eu quero como mãe, mas eu quero que o impacto neles sejam menores do que foram comigo, entendeu? Lógico. E é um espectro, né, Paulo? Como você É, mesmo disse. Eles são muito diferentes. Todo mundo é diferente, né? Você é diferente, eu sou diferente. Lá na meiose, quando na divisão dos cromossomos, já somos pessoas diferentes, né? Então, assim, ninguém é igual a ninguém, entendeu? E o impacto dessa condição também é diferente de acordo com que essa criança, onde que ela tá dentro desse espectro, né? Assim, tu acha que todo superdotado é igual, precisa da mesma caixa? Não, não precisa. Então, por isso só já existe níveis diferentes de superdotação. Se existe uma curva de inteligência e uns estão mais perto dessa curva e outros estão mais O distante, impacto é maior. pela lógica, pela coerência, já vão ter Mas, por níveis exemplo, com impactos os teus diferentes. 3 filhos são superdotados profundos. Sim. Mesmo neles, é claro que eles são diferentes, né? São. Mas você observa, por exemplo, nessa questão, a sensibilidade dos 3 é exacerbada, que é uma condição Exato. característica. Mas em aspectos diferentes dessa sensibilidade, ou eles têm muita coisa em comum por serem superdotados profundos? Nós todos na minha casa temos coisas em comum e coisas diferentes. O impacto é diferente. Veja só, quem tem o ICV maior na minha casa, ele vai ter um impacto maior nessa compreensão verbal. Eu vou te dizer uma coisa só para tu entender como essa condição ela é complexa. João leu com 4 anos. Eu tenho um vídeo dele lendo tudo com 4 anos. E ele travou com 5. Por quê? Porque o sistema de ensino ele vai ensinar a leitura, né, através do processo silábico. E o João lê no concreto. O João leu palavra inteira. Então, quando a escola veio, né, ensinando ele que a leitura tinha que ser sílaba por sílaba, ele travou a leitura. Ele internalizou que ele lia de forma errada. Entendi. E ele passou a dizer que não lia. E ele teve que ir para uma neuropsicopedagoga para destravar a leitura, que o menino começou a ler com 4 É anos. Olha a impressionante. situação. Eu tô imaginando aqui como a mãe de superdotado tem que estar atenta às questões A educacionais. A tudo. Às vezes a gente pensa que não, essa aí é tranquila na escola, o filho só tira nota boa, é tudo maravilhoso. Mas parece que ela tem que ficar mais atenta Mais atenta. do que a mãe típica. Realmente, eles têm, né, essa questão do intelectual, né, da inteligência mesmo. E eu nunca tive desafios com notas escolares. O Antônio, um tempo, baixou um pouco, né, porque a superdotação, ela não é desempenho acadêmico. Pelo contrário, os mais profundos, desde muito cedo, eles vão perguntar como eu vou usar isso na minha vida? Coisas que tu, como adulto, se pergunta. O Pedro se perguntava com 6 anos. O Pedro dizia, eu não vou escrever. Minha professora não escreve, meu pai lá ia com Moreira para o centro cirúrgico, não escreve, minha mãe lá no estúdio também não escreve, nem minha avó. Professora, você usa um computador. E eu quero usar computador. Por quê? Porque o mundo é tecnológico. Então, essas informações que a gente tem como adulto, eles se fazem muito, muito desde cedo. Entendeu? Os questionamentos, né? E por quê? Porque realmente a percepção deles vai muito além. Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo atenta a isso tudo, né? E vendo o impacto que isso vai ter neles. Porque o que acontece, Laura? Tu pega uma criança de 6 anos que te fala isso, tu diz, não, quem manda sou eu que sou adulto, tu vai obedecer e vai fazer e pronto. Pro superdotado isso não funciona. Carteirada não funciona na superdotação. Aí ele vai te questionar e vai confundir lá com diagnósticos de TOD, de TDAH. O que funciona é lógica e coerência. Qual é a lógica e a coerência?
né? É o que vai funcionar para eles. Eles entendem tudo perfeitamente, que tem lógica e coerência, entendeu? Mas sem só por carteirada, autoritarismo, autoridade, não funciona com superdotado. E Paula, e o que é que tu diria para uma mãe que está nessa dúvida do diagnóstico? Ah, meu filho, eu tô com muitas clientes que têm filhos com autismo nível 1 de Sim, tu suporte, já por me falou. exemplo, e que estão descobrindo o diagnóstico de superdotação. Estão até pedindo para mudar alguns tratamentos lá que já estavam garantidos no processo. Para essa mãe que está na dúvida, que está começando a ver algum traço, que está escutando sobre superdotação e está ligando aquela anteninha, eita, será que meu filho tem? O que é que tu diria? Qual é o primeiro passo? Eu vou dizer, o primeiro passo é uma boa avaliação. Essa avaliação tem que ser feita por profissional que entenda de superdotação. Porque ela ainda pode vir errada, né? Exato. Porque, assim, a neurodivergência, ela tem muitas características semelhantes, né? O hiperfoco tem no autismo, tem no TDAH e tem na superdotação. O que vai mudar de cada um aqui é por que desse hiperfoco, né? Então, assim, a pessoa que está procurando uma avaliação, ela tem que ir num profissional que entenda de superdotação, que faça realmente um diagnóstico diferencial. O autista tem rigidez, o superdotado também tem rigidez. E a rigidez do superdotado, ela é protetiva. E, inclusive, quanto maior o nível da superdotação, mais rígido eles vão ser. Entendeu? E é uma medida protetiva. Então, eles precisam, né? Essa mãe, ela precisa procurar um profissional que entenda de diagnóstico diferencial e, mais ainda, que entenda de superdotação. Se é isso que ela está investigando. Ah, Paula, e como é que eu sei, assim, que eu possa ter dúvida ou como eu posso observar se meu filho pode ser superdotado ou não? Então, o superdotado, ele vai ter algumas características, né, desde a primeira infância que precisa ser observada. Eles são muito curiosos. Então, a curiosidade, o porquê? Porque é desde muito cedo. Eles vão ter uma idade desenvolvimental muito diferente das crianças típicas. Então, alguns falam antes do tempo, outros leem antes do tempo, outros vão correr com 8 meses, que é o Eu ia te caso do perguntar João. isso. O superdotado, geralmente, ele tem questões de habilidades esportivas, físicas maiores ou não é comum? É assim, é a área, a questão da área, depende. Entendi. Entendeu? O que a gente tem que observar são essas questões. A idade desenvolvimental vai estar superior à média. Alguns falam mais cedo, outros correm mais cedo, outros andam mais cedo, outros vão ler mais cedo, mas o quê? Eles vão ter uma percepção muito diferente da média. Eles são curiosos. São crianças agitadas, porque é um cérebro que não para. Então, o corpo também não vai parar. Então, isso tudo precisa ser, né, visto. Então, as mães podem ficar atentas a esses sinais que eu falei. Entendi. Eh, e, assim, caminhando para o fim, gente, eu queria, agradecer a Paula e queria que tu deixasse teu Instagram. Como é Sim, que as pessoas podem entrar em contato? tá. A gente que é mãe atípica, a gente sabe que faz a diferença de se conectar com outra mãe atípica que vive o mesmo, ainda mais em um diagnóstico que não é tão comum ainda, que tem muita desinformação, tem muito preconceito. E imagina uma mãe atípica que acabou de descobrir uma superdotação, conseguir entrar em um grupo, como que a Sim. Paula tem, né? Paula tem um grupo de mães de superdotados, onde elas trocam informações, indicações de profissionais, vivências. E isso deve fazer assim, uma diferença gigantesca. Todo mundo que eu conheço que tem um filho com superdotação, que chega até mim, eu digo, você já está no grupo da Paula? Porque eu tenho certeza que essa mãe vai encontrar muita informação e muito acolhimento lá. Com certeza, né? A troca de experiência é o que faz a gente prosseguir. Então, você também tem o pertencimento, como eu te falei, né? Ah, eu não estou sozinha, outras Ah, pessoas passam por importante. isso é muito importante. Isso é acolhimento. Então, a gente tem esse grupo sim, né? Que a gente tem em Teresina. E, assim, a gente vai fazer outras medidas também agora, né? Para ajudar famílias no acolhimento. É, eu ainda tenho um perfil no Instagram, né, de fotografia, porque eu sou fotógrafa, né? Então é Paula Moreira Fotografia, mas lá eu trabalho muito, né? Eu trago muita Arroba informação. Paula Moreira Fotografia. Fotografia. Mas Certo. lá eu trago muitas informações sobre essa condição, né? Eu digo assim, Laura, eu até falei isso com meu marido também esses dias, né? Que a gente é farol. Então, como farol, a gente quer que venha a nós pessoas que estejam mesmo em sofrimento, que precisam de ajuda,
tá? Então, quem precisar de ajuda, né, para não passar pelo que eu passei. Esse diagnóstico, ele chegou na minha casa, né, essa identificação, porque o diagnóstico a gente liga mais à doença e não é doença, mas a identificação chegou na minha casa de forma com muito sofrimento, dor mesmo. Mas eu disse, a gente não tem nem tempo para fraquejar como mãe atípica. Essa Exatamente. dor aí, ela vai se transformar em Caindo e missão. levantando Caindo e para ir levantando. atrás do que é necessário e para ajudar outras mães para não passarem pela mesma jornada da forma que foi a nossa, né? Mais dura, mais Mais dura. cheia de desafios. E um dos grandes propósitos que eu acho que Deus tem para todas as mães atípicas é esse, ajudar outras mães que estão na mesma situação. Exato. E quem dera se todas as mães, assim que descobrissem um diagnóstico desse, conseguissem assim, a ajuda de outra mãe atípica, mas é algo incomum que eu vejo das mães atípicas, que elas sempre estão tentando se ajudar. Eu até falo muito aqui no podcast Isso é importante. que nunca é um médico, nunca é um membro da família, nunca é assim uma pessoa de fora. Muitas vezes quem vai te estender a mão, te entender, te dar o caminho a seguir, é uma mãe atípica que já passou por aquilo. Então, por isso que eu sempre ressalto, é muito importante, façam parte de grupos, se insiram nesses meios, que vivem a mesma realidade que a sua, é muito importante para que a gente consiga, às vezes, até mesmo sobreviver, porque a gente precisa desabafar com quem entende o que a gente está passando. É diferente você desabafar com outra mãe. É o acolhimento. Então, a gente tem esse grupo, né? No Instagram, eu realmente hoje trabalho muito pela superdotação. Tem que fazer o Instagram da superdotação, Paulo. Tem que transformar eu disse assim, gente, eu trabalho as duas coisas ao mesmo tempo, agora nele, né? A fotografia e a superdotação, porque metade do meu tempo hoje, né? Eu dediquei a estudar essa condição e a tirar essa superdotação da invisibilidade mesmo, né? A desmistificar. Eu sofri muito, né? Meus filhos também, entendeu? E assim, a gente não tá no mundo só para sobreviver, a gente tá no mundo para ser feliz, para ser aceito. Então, a gente tem que entender que se você consegue, né, acolher um autista, um superdotado, né, um TDAH, eles funcionam diferente, mas é importante para a diversidade, que todos estejam em comum acordo, né, e não apenas sobrevivendo, sendo respeitados, né? Sim. E, Paulo, para finalizar, a última pergunta, se você pudesse mudar alguma coisa nesse mundo em relação à superdotação, seja na questão de inclusão, de preconceito, de escola, de saúde, o que é que pudesse escolher uma coisa, o que é que tu mudaria? Escola. O maior impacto dentro da minha casa foi escola, foi o sistema de ensino. E, inclusive, Laura, hoje eu digo para todo mundo, eu nem falo mais em inclusão. Porque quando tu pega inclusão, tu foca na família e naquela criança. Tu tem que falar em exclusão. Por que que o ambiente está causando tanta exclusão? O que tem que mudar é o ambiente. Tu não muda as pessoas. Se tu mudar o funcionamento cerebral de uma pessoa, tu não consegue. Tu quebra, mas tu não muda. Então, o que tem que mudar é o ambiente, é o respeito. Por que que o ambiente traz tanta exclusão? Atendendo famílias todos os dias, eu te digo que o ambiente de maior impacto se chama escola. A escola leva o superdotado para consultórios de psiquiatra. Isso está errado. Isso não está correto. Exato. Então, a gente precisa mudar o sistema de ensino. Eu vejo escola só... mas é porque aqui no outro turno vai ter isso, vai estar adaptado. Gente, o problema superdotado é o dia a dia. É o turno escolar. É a demanda, entendeu? É a escola padronizada. Entendeu? O superdotado não se conforma com o raso. Eles querem mudar o mundo. A gente quer transformar a vida. Então, assim, estudar só para memorializar, para fazer uma prova, coisa sem sentido. Eu acho que um dos grandes impactos que a gente deixa hoje, a mensagem é esse, da escola se adaptar. Não é o aluno que precisa se adaptar à escola. Não. A escola, o ambiente precisa se adaptar àquele aluno. E o aluno com altas habilidades, superdotação, ele tem inúmeros direitos previstos na legislação. Sim. Adaptações, direito a adaptações curriculares, ao PEI, né, a flexibilização, ao currículo adaptado. E as escolas precisam entender isso, eles também são público-alvo do atendimento educacional especializado, merecem e têm direito a todas essas adaptações, né? E as famílias, exato, juntamente com as escolas, têm que lutar por isso. E não é impossível. Não é impossível. A Paula mostrou aqui que é muito possível. Meus filhos estão bem hoje com as adaptações e com as escolas respeitando o funcionamento dele. E muitas adaptações que não geram impacto financeiro nenhum para a escola, não geram custo. Basta querer, basta estudar, basta ter conhecimento e estar aberta à mudança, né? Exato, é isso mesmo. É isso.
Pois muito obrigada, gente. Eu acho que esse episódio foi incrível, vai ajudar muitas mães aí de superdotados, mães que estão em investigação desse diagnóstico, que acabaram de descobrir ou que já estão aí com a jornada. A Paula é muito experiente, tem 3 filhos superdotados profundos. Sigam ela, Paula Moreira Fotografia, para entender mais sobre essa condição, para ver o dia a dia, as dificuldades, o que é que a gente pode fazer para dar saúde mental, para melhorar a vida de pessoas que têm essa condição. E me sigam também nas minhas redes sociais, @LauraNascimentoADV, @PodAtípica. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos episódios do Pod Atípica, esse podcast que conta histórias de mães atípicas incríveis e super inspiradoras, ajudando tantas outras mães, tantas outras famílias sobre a condição dos seus filhos. Muito obrigada e até a próxima.